José Pedro Aguiar Branco, um dos homens com mais poder institucional de momento em Portugal e é a segunda figura do Estado. Enquanto Presidente da Assembleia da República, tem o dever de dirigir a ordem dos trabalhos parlamentares, tal como ouvir os diferentes partidos representados na Assembleia da República. Também tem a responsabilidade de representar o Parlamento e, sempre que necessário, substituir o Presidente da República. Na qualidade de cidadão, tem o poder de, com aquilo que vê, tomar decisões práticas e escrutinar o mundo e exercer o seu papel na coisa pública. Muito obrigada por estar aqui presente É um hoje. gosto, Matilde. Agradeço desde já a oportunidade. Aos 17 anos, no dia 24 de abril de 74, torna-se militante da juventude do Partido Social Democrata, assim como do PSD. Qual era a sua relação com a política até aquele dia? A sua família era politizada? Primeiro, Matilde, é um gosto de estar aqui e desejo que tenha muito sucesso na sua vida de estudante e depois também profissional. E agradeço esta oportunidade também para podermos conversar. Realmente, quando aconteceu o 25 de Abril, eu tinha 17 anos. Na minha família já havia uma experiência política. O meu pai tinha sido deputado antes do 25 de Abril na chamada ala liberal e a questão da política era um tema recorrente na minha família. O debate e a troca de ideias acontecia e, sobretudo, sempre também com um espírito livre de podermos ir conversando sobre as realidades que aconteciam à época. Foi natural que, logo a seguir ao 25 de Abril, eu me tenha sentido motivado para participar em primeira mão nas eleições que no liceu se fizeram para as associações de estudantes, que era uma novidade, e depois motivado pela criação de novos partidos políticos. Eu era do Porto, o PPD na altura era liderado por Francisco Sá Carneiro, que também era um advogado do Porto que o meu pai conhecia, e portanto essa motivação também de natureza mais pessoal surgiu naturalmente com o nascimento dos partidos políticos e a vontade de intervir naquilo que era o desenvolvimento da Revolução. Como sabe, nestes momentos, que são momentos muito, diria, excepcionais, são momentos únicos, a dinâmica da mobilização é grande, a vontade de participar é grande, a novidade é grande e estar a começar a democracia era uma grande novidade que motivava os jovens como eu. E o que mudou a partir daquele dia? Tanto no país, tanto na sua vida, tudo, não foi? Tudo. Eu acho que tenho a felicidade de ter vivido esse momento, independentemente das opções ideológicas. São momentos que na história de um país não acontecem com frequência. A mudança de regime é mudar de uma situação onde não havia liberdade de expressão, a liberdade de atuação, nem havia a liberdade de constituição de movimentos políticos para poderem disputar, naturalmente, as eleições, para um mundo completamente no lado oposto, onde tudo isso era o objetivo a atingir, mas também com as ameaças naturais num período revolucionário em que também houve as tentativas de não se conseguir a imposição da democracia, mas sim de haver menos digamos, também menos dinâmicas democráticas e por isso aquilo deu ali um confronto que é conhecido, que é histórico, que do 25 de novembro até ao 25 de novembro, sim. Formou-se em Direito e também exerceu advocacia. No governo de Pedro Santana Lopes, em 2004, é eleito Ministro da Defesa e em 2011, no governo de Pedro Passos Coelho... Da Justiça, em 2004 é da Justiça. Pois, peço essa desculpa, exatamente. Foi Ministro da Justiça em 2004. Da Justiça. E em 2011 fica encarregue da pasta da Defesa Nacional.
Em 2015 foi eleito deputado da bancada parlamentar pelo PSD, né, na terceira legislatura. Agora, na 15ª legislatura, assume a presidência da Assembleia da República. Este percurso que mencionei, político, revela a sua ambição de chegar a ser a segunda figura do Estado? E pelo meio ainda fui líder parlamentar do grupo parlamentar do PSD em 2009. Mas também tive outras, e vou dizer porque é que estou a responder, mas também tive outras intervenções para lá da política, na Ordem dos Advogados. Sim. Também fui membro do Conselho Superior de Magistratura, portanto no mundo da Justiça. Porque é que eu estou a fazer esta referência? O meu percurso não é um percurso, nem foi pautado no sentido de vir a atingir a exercer esta função, foi em função de, em cada momento, onde é que eu estava melhor colocado para poder ajudar o meu país, para poder fazer intervenção cívica, para poder participar, porque isso é fundamental, nós, em democracia, estarmos disponíveis para participar. Se nós queremos exercer um sentido crítico em relação ao que se passa, seja na dimensão profissional, seja na dimensão social, seja na dimensão política, temos que estar disponíveis também para participar e, se nos chamarem à responsabilidade de exercício de funções, fazê-lo, porque, como se costuma dizer, comentadores de bancada têm o seu interesse, mas depois, quando é preciso no terreno trabalhar, é preciso quem esteja disponível para o efeito. E foi isso que eu fui fazendo, até que, naturalmente agora, foi esta disponibilidade que tive e mereci a confiança dos meus colegas da Assembleia da República e exercerei o melhor que sei a função para ajudar a nossa democracia a sair mais enriquecida. Disse numa entrevista ao Jornal Económico, parte do que mencionou agora, que aceitou regressar à política após 2 legislaturas devido às circunstâncias do país que obrigavam a um exercício de intervenção cívica. Acrescentou ainda que há um extremismo radical que graça na sociedade e que nestas circunstâncias é fundamental participarmos para travar estes casos, como mencionou agora. Sim, sim. Hoje, enquanto Presidente da Assembleia da República, é difícil gerir certas atitudes radicais que ocorrem no plenário? Olha, nós devemos olhar sempre a representação parlamentar como sendo a expressão da sociedade, porque nós vivemos num país democrático, em que o voto é livre, direto e universal, portanto significa que os representantes do povo português que estão na Assembleia têm legitimidade democrática. Portanto, é verdade que, e não é só em Portugal, é verdade que se nós olharmos para o que se passa no mundo em geral, na Europa, há muita fragmentação dos parlamentos, há muita proliferação de diferentes formas de ver a sociedade. Em Espanha são mais de 15 partidos na Assembleia, em França também, em Itália também, nos países nórdicos também. Portanto, significa que esta, digamos, diversidade que existe no Parlamento é um sinal dos nossos tempos. E nós devemos também ver isso como uma parte positiva, significa que a sociedade tem múltiplas formas de se rever, que depois se expressa no voto. E a sociedade está tensa, nós vemos, a sociedade não é portuguesa, vê-se no mundo, na Europa, quem assiste e quem acompanha, agora vimos as eleições também norte-americanas, com grandes dimensões emocionais, e por isso é natural que na Assembleia também, muitas vezes, esses debates se sintam mais acalorados, sobretudo no plenário. Mas eu também queria chamar a atenção que o trabalho no Parlamento é muito mais do que o plenário. Existem as comissões de parlamentares, existem depois todas as atividades que são feitas para lá do plenário, de aproximação também entre o eleito e o eleitor, porque os deputados também fazem trabalho nos círculos eleitorais onde são eleitos. Portanto, eu diria que nós, se tivermos uma
voz de bom senso e se tivermos uma voz de moderação, ajudamos a que a dialética democrática se faça, o confronto de ideias se faça e que cada um se possa exprimir no Parlamento de forma livre para que do confronto de ideias nasça precisamente as decisões que melhor possam resolver os problemas dos portugueses. E é bom que os portugueses olhem para o Parlamento, é bom que os parlamentos olhem para o plenário, porque são os seus representantes que lá estão. A Matilde, se tiver votado num determinado partido, tem os seus representantes na Assembleia. É bom que veja o que é que eles estão a fazer, que exerça o seu sentido crítico, se revê ou não no que estão a dizer ou de como estão a fazer, se revê ou não na forma como eles expressam as suas ideias, as suas emoções, se é isso que vai ao encontro da sua expectativa. Se não for, no próximo ato eleitoral, tem a possibilidade de retificar ou de acrescentar em relação ao seu representante. Por isso é bom que os portugueses olhem para o Parlamento e eu esforço-me para que assim seja. E isso é o poder da democracia. É o poder da democracia, exatamente. Num estudo publicado em janeiro pela Universidade Católica do Porto, concluiu-se que 89,6% dos jovens maiores de 18 já tinham votado pelo menos uma vez e 17,5% estão filiados num partido. Como é que faz a leitura destes números? Parece-me que 80 e tal por cento terem já votado significa que há uma vontade de participação. Portanto, depois, haver-se 17 e tal por cento filiados, é que poderá haver maior ou menor motivação para participarem na vida partidária, se eu bem compreendo esses dois valores. Portanto, o primeiro é, de certo modo, positivo, porque há vontade em participar no ato eleitoral. Na vida dos partidos não é tanto assim, isso acho que obriga que os partidos políticos encontrem novas formas de se relacionarem com, nomeadamente, os jovens. Hoje em dia há muita forma de se poder motivar a participação dos jovens, até pelas novas tecnologias. Quando eu comecei a militar, no caso da JSD, nós não havia telemóvel, não havia computadores portáteis, não havia internet. O que é que isso obrigava? Obrigava a ter uma dinâmica de territorial. Tínhamos que ir para as sedes, encontrarmos, falarmos. Hoje em dia há tanta tecnologia que permite que os jovens participem na atividade, não só para terem que estar nas sedes, mas sim para até haver as chamadas zonas temáticas. Hoje os jovens muitas vezes interessam-se por zonas específicas, ou a energia, ou as alterações climáticas, ou a educação, ou a dimensão internacional, e muitas vezes a mobilização que os jovens precisam é mais focada em algumas áreas do que propriamente numa situação genérica. E esse espaço de militância também nas juventudes de forma mais setorial, ter essas, digamos, secções temáticas, se calhar os partidos fariam bem em também se revisitarem para que pudessem, na sua organização interna, ter métodos que fossem mais ao encontro e fossem mais apelativos, porque, aparentemente, segundo esse resultado, 80 e tal por cento quer participar, quer votar. Sim. Se calhar é que há um desfazamento entre o desejo e depois o que possam encontrar nos partidos. Mas devo dizer, os partidos são fundamentais em democracia. Não há democracia representativa sem partidos políticos. Os partidos políticos são fundamentais, a dimensão grupal, para que depois, nos parlamentos, possam ser desenvolvidas as políticas que vão resolver os problemas das pessoas. E será num parlamento que é um conjunto de pessoas que são representantes do povo português que depois fazem as leis. Portanto, os partidos são necessários, devem-se adaptar, é fundamental que existam e que saibam encontrar novas formas de mobilização dos jovens. Em 2019,
o PAN apresentou ao Parlamento Português uma proposta para estabelecer a idade mínima legal de voto, os 16 anos, com o objetivo de diminuir a taxa de abstenção. Na Alemanha, Áustria, Bélgica e Malta, países da União Europeia, a idade mínima legal para exercer o voto são mesmo os 16 anos. Qual é a idade ideal para os jovens começarem a participar na política? A participar na política, eu julgo que até nas juventudes, é a idade dos 16 anos também que está considerada para se poder militar enquanto jovem. Para o exercício do direito de voto é os 18 anos. Que não me parece que seja a diminuição da idade que vai combater a abstenção, porque a abstenção existe, ou quando existe, é pela falta de motivação que há ou possa haver pela participação, pelo sentido útil que alguém que deseja participar possa retirar da sua participação. Eu diria que até temo, não sei se assim seria, que diminuir a idade pudesse aumentar os níveis de abstenção. Eu acho é que tem de haver uma lógica de maior proximidade entre os políticos, entre as instituições e os jovens e os eleitores. Nós aqui, por exemplo, no meu mandato, estamos em curso com uma iniciativa que se chama o Parlamento Próximo, em que eu próprio e deputados se deslocam aos municípios e nesses municípios nos encontramos quer com as forças vivas dos respectivos municípios, quer com as forças políticas dos municípios, mas também com grupos de jovens. Eu tenho estado já em duas iniciativas dessa natureza que fizemos no distrito de Vila Real e no distrito de Leiria, onde tive a possibilidade de me encontrar com 100 jovens da academia em Vila Real, cerca também de 6 jovens na academia no Politécnico de Leiria, precisamente para que haja um sentido de maior proximidade, no sentido de que a troca de opiniões, a troca de ideias e aquilo que é o sentir-se as instituições mais à mão, como se costuma dizer, sejam motivacionais no sentido de que vale a pena participar, porque se está a ser ouvido, ao estar a ser ouvido está a dar-se importância ao que se diz e o que se diz é muitas vezes aquilo que influencia, porque em democracia é a nossa capacidade de convencer o outro de que as nossas ideias são melhores que a do outro, que faz as maiorias. E isso nunca pode deixar um jovem ou menos jovem de sentir que pela sua participação, pelo que diz, por aquilo que faz de transmissão da sua opinião, que isso tem um efeito útil. E este sentido de proximidade, eu acho que tem de ser melhorado. Também fizemos isso em relação a quem queira vir ao Parlamento, chamado Parlamento Aberto, que temos feito, e eu acho que esse espaço é fundamental para que realmente haja uma motivação à participação. E acredito que é por aí que se combate a abstenção, porque a democracia, a arma fundamental na democracia é o voto. E é aquele que pode determinar a mudança do que pretendemos fazer para um país. E, em liberdade, o voto pode ser exercido. Se tivermos ditadura, não há ninguém que possa fazer o exercício de influência em poder ajudar a mudar em função das suas ideias. Certo. No estudo de 50 anos de democracia em Portugal, aspirações e práticas democráticas, mudanças e continuidades intergeracionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, é relatado que os jovens manifestam mais a sua participação política através de petições e manifestações. 70% dos jovens entre os 14 e os 34 anos participam em manifestações e 39% assinam petições. São os jovens que se devem adaptar à política ou deve ser então a política adaptar-se aos jovens? Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, não é? Isto aqui Sim. nunca há preto e branco, Sim. não é? Mas é evidente que o instrumento
das manifestações, é um instrumento em democracia importante, estar e mostrar que está presente e que se preocupa e, digamos, a dinâmica popular também tem a sua importância, sempre foi assim em democracia e essa liberdade de expressão por essa via deve ser preservada, com regras, como existem, e as regras devem ser respeitadas porque temos de dar espaço a todos para se poderem manifestar e, sobretudo, também temos de saber respeitar quem pensa diferente. A democracia é um exercício exigente, dá muito trabalho, porque temos que ouvir muitas coisas que não gostamos, temos que ser tolerantes e temos que ter a capacidade de respeitar a diferença e tentar, pelos vários meios, manifestações, petições, que a nossa vontade possa acontecer. Mas também é verdade que é preciso que a política utilize outros instrumentos, como aqueles que acabei de referir, e os partidos, no sentido de hoje há meios tecnológicos que são fáceis de ser manipulados por novas gerações. Sim. E isso essa panóplia de instrumentos e de métodos deve também os próprios parlamentos e a política em geral ter digamos, um ponto mais ótimo na sua relação com a sociedade em geral e com os jovens em particular. Os ecrãs que há nos espaços públicos, há vários ensaios que são interessantes de analisar sobre a utilização de meios tecnológicos que permitam uma mais fácil interação. Sobre os meios tecnológicos e as redes sociais, que são o meio mais utilizado pelos jovens, considera que as redes sociais possuem a capacidade de enviesar a visão que os jovens têm sobre a política? Possuir a capacidade, possui, mas eu gosto de sempre ver as coisas pelo lado positivo, ou seja, tudo o que nós temos, todas as ferramentas que nós temos, falarmos da inteligência artificial hoje também, todas as coisas têm o seu lado bom e o seu lado mau. Temos o seu lado perigoso e o seu lado de valor acrescentado. E nós temos que, em cada época, sabermos fazer emergir e extrair o lado bom e minimizar o lado mau. Mas isto é sempre assim, se formos olhar à história, quando também se criou a roda ou se criou a máquina a vapor, também havia os que, com a Revolução Industrial, achavam que o mundo estava perdido ou quando aparecem os computadores. E, portanto, as redes sociais têm coisas boas e têm coisas más. Precisamos é dar instrumentos de conhecimento para que cada um saiba, na medida do possível e cada vez melhor, distinguir o que pode ser manipulação, como houve falar das fake news, que se pretende, com uma aparência de verdade, estar a transmitir mensagens que não correspondem à realidade e, por via disso, ser manipulável à vontade dos jovens ou dos menos jovens. E esse risco existe. E têm de ser criadas ferramentas que permitam, pela via da preparação, da formação, do conhecimento, não sou um expert na matéria, mas temos que, não é eliminando as redes sociais, é fazendo com que cada um trabalhe e olhe e tenha um sentido crítico em relação a essa matéria, porque normalmente até são mensagens, a maior parte das vezes, muito curtas e rápidas, que são passadas em muitos desses, como os TikToks, por exemplo, sim, em que a densidade do que está em causa muitas vezes não é verdadeiro ou não é suficientemente desenvolvido e que, desenquadrado de uma realidade que é maior, induz em erro e faz com que a pessoa julgue uma coisa e, afinal, ela é outra. Por isso é que é bom nós fazermos cruzar muitas dos meios que temos à nossa disposição. O que eu vejo num TikTok, se calhar, pode ser posto em causa com o que eu vejo num plenário da Assembleia da República. O que eu vejo em 30 segundos pode às vezes ser posto em causa se eu vir a intervenção de uma pessoa em 10 minutos e afinal aquilo que são 10 segundos não corresponde aos 10 minutos da intervenção. E esse juízo crítico, a democracia, volto a dizer, dá muito trabalho, obriga a que estejamos muito atentos. Esse cruzamento, se calhar, pode ajudar a uma melhor qualificação de todos nós para podermos depois decidir o nosso sentido de voto quando tivermos que o fazer.
Então talvez é educar para percebermos e sabermos distinguir o que é verdade e o que não é nas redes ferramentas sociais. para isso, sim, acho não que é é, importante. não é ter medo, mas sim aprender acho que sim. a lidar com Sim, com acho as que redes precisamos de sociais. saber termos as ferramentas que nos permitam fazer um juízo crítico, que isto é, digamos, é quase uma situação básica. Nós sabemos que quando há uma rede social ou quando há a constituição de grupos que são, depois fazem atividade a esse nível, é evidente que obedecem a propósitos, obedecem a objetivos. Sim. E usam as técnicas e sabem como é que essas técnicas podem ser usadas para nos levar para uma determinada posição ou para outra. Mas nós temos que também, e isso em si não é mau, temos é que saber ter precisamente a formação suficiente, investir muito na educação, como diz, /formação, sobretudo para que cada um livremente, por si só, possa ter a capacidade para poder fazer a filtragem e decidir em consciência, em boa consciência, e aí estaríamos no estado perfeito. 74% dos portugueses entre os 18 e os 34 anos tendem a polarizar a política, voltando-se sobretudo para extremos, principalmente à direita, isto segundo novamente aquele estudo dos 50 anos de democracia em Portugal. Um dos pilares reguladores da democracia é o jornalismo, podemos considerar que funciona como quarto poder da nação. Sim. No entanto, o jornalismo encontra-se em crise, prejudicando a democracia. Uma das causas desta crise deve-se ao acesso à informação e notícias nas redes sociais e na internet de forma descontrolada, o que fragiliza economicamente e substancialmente redações. Acha que o empobrecimento do jornalismo põe em causa a democracia portuguesa? Acho que, em geral, o empobrecimento do jornalismo, seja em Portugal ou seja em qualquer parte do mundo democrático, empobrece. Eu acho que é uma nobre profissão, é fundamental em democracia que haja esse papel insubstituível, a meu ver, da imprensa. A própria imprensa tem de ter os seus registros também de segurança no que diz respeito à capacidade, a não se deixar manipular, portanto, acho que uma imprensa livre que transmita o que se passa na nossa sociedade, que permita que haja um exercício crítico e escrutínio dos atores políticos e dos atores sociais, eu acho que é determinante, é uma pedra basilar num regime democrático. Portanto, tudo o que possamos fazer para que tenhamos jornalistas bem formados no sentido deontológico da sua profissão, com competência técnica também para poderem ter as suas ferramentas para poderem fazer esse trabalho de forma competente, eu acho que é essencial e é fundamental e lá está, até uma forma também, quanto mais isso for reconhecido e for confiável para a sociedade, mais segurança haverá em relação a combater notícias que não sejam verdadeiras, que sejam manipuladas, sejam nas redes sociais, seja em outros órgãos de comunicação, que às vezes também acontece. Thomas Jefferson uma vez disse: se tivesse que escolher entre um governo sem jornais ou jornais sem um governo, não hesitaria em preferir a segunda hipótese. José Pedro Aguiar Branco, pode comentar, por favor, esta afirmação? Isso aí é um bocado preto e branco e não é, digamos, uma situação que muitas vezes se traduza na realidade. Embora a primeira ou seja, a primeira é o que se chama ditadura. Um governo que não tenha ou que não exista num país em que haja governo e não haja imprensa, que não haja jornalistas, que não haja mídia, é seguramente um regime ditatorial. E esse é um regime onde não há liberdade, onde não há escrutínio, onde as pessoas seguramente não são livres. A segunda é uma situação onde a liberdade seguramente existirá,
em termos de poder haver a expressão das diversas formas de pensar a sociedade, de poder exprimir-se, os diversos pontos de vista. Se eu estou a interpretar bem, é um jornalismo sem governo, não é? Não foi que governo sem jornais? Um governo sem jornais, isso nunca. O outro seria jornais sem governo. Haveria liberdade, haveria seguramente a forma de nós nos podemos exprimir. Provavelmente depois a situação de execução de governo daquilo que era necessário para nós estarmos melhor organizados em sociedade poderia falhar. Mas se me pudesse assim, no limite das coisas, absoluto, só tenho que viver em dois mundos onde só estas realidades é que existem, eu também sou como o Tomás Schaeffer, prefiro a segunda. Muito obrigada. Obrigado.